Hoje eu quero falar um pouquinho, esses temas eles estão bem dentro até da minha ministração. E eu queria começar lendo com você 1 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 1. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O texto diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensínios de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a sua própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Nos últimos dias, o Espírito, ele se expressa, né? Ele afirma expressamente. Nós temos ouvido, né, a voz do Espírito de forma gritante, se expressando: Ei, nós estamos nos últimos dias. Você pode ouvir o Espírito se expressando dessa forma. Estamos nos últimos dias. E ele fala: olha, a gente precisa tomar cuidado, porque existem espíritos enganadores, ensinos de demônios, mentiras, que estão sendo, nesse tempo, ministradas, tentando fazer com que as pessoas percam aquilo que Deus tem para elas. É isso que esse texto está falando. Ele fala assim: olha, mentiras que fazem cauterizar a própria consciência, proíbem o casamento, falam de coisas que são princípios de Deus, coisas que foram feitas por Deus de uma forma chocosa, como se seguir a palavra de Deus fosse algo ultrapassado. Mas eu quero dizer para você, querido, a Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, do que as notícias de amanhã, sabe? E nós não podemos cair nesses enganos, nessas ilusões, nessas mentiras. E eu quero deixar já para você, Rick Renner, ele fala muito sobre isso nesse livro, né? Como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco. É um livro muito importante, que fala sobre os últimos dias, e você deveria ler, né? Ele vai te ajudar na sua vida, na sua família, na forma como você vai ver o que o diabo está fazendo, mas vai ver o que Deus está fazendo e como você é parte do que Deus está fazendo. Amém? Como? Detectando a mentira, exaltando a verdade, ainda que você seja chamado de ultrapassado, ainda que você seja chamado de alguém que não está atualizado, mas você fica firme com a verdade. Amém? E sabe, algo que tem ganhado força nesses dias é o feminismo. E eu quero falar um pouquinho sobre feminismo essa noite. E o que isso tem a ver com a família? Tudo. Porque o feminismo, ele vem para distorcer os papéis. Existe sim uma propaganda de uma igualdade de sexo, de gênero, mas na verdade, a fundo, não é bem uma igualdade que o feminismo quer, não. Ele quer uma desconstrução social, uma desconstrução de papéis. E nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos nos deixar contaminar sobre essas coisas. Sabe, eu quero trazer para vocês aqui uma definição de feminismo, lá de 1979, porque ela é uma definição que ela abrange, porque às vezes você está falando sobre feminismo, e as pessoas falam assim: ah não, mas esse aí não é meu feminismo. Não existe meu feminismo. Feminismo é feminismo. Certo? E essa é uma frase que praticamente todas as correntes concordam, que diz assim:
Feminismo, a definição: aquelas pessoas que entendem que existe uma desigualdade entre homens e mulher, disso decorre desvantagem das mulheres e é preciso desfazê-la por meio de políticas públicas e ações diretas afirmativas. Ou seja, são pessoas que acreditam que existe uma distinção, uma desigualdade entre homens e mulheres e que, de uma forma política, de uma forma afirmativa, de uma forma de intervenção, isso precisa acabar. No entanto, essa distinção, né, que o feminismo mostra, na verdade, como eu disse para você, ele fala, né, como propaganda que estaria defendendo, né, igualdade salarial, direitos civis e combate à violência. E faz até, vamos dizer assim, quando você, mulher, ouve isso, não, peraí, desigualdade salarial, ok, também não acho certo. Direitos civis, a mulher precisa ter direitos civis. Combate à violência, realmente, não é para a mulher ficar sofrendo violência, né? Parece até que você está concordando. Mas, na verdade, querido, o verdadeiro foco do feminismo é uma revolução sexual, uma desconstrução de papéis e uma liberdade sexual. E dentro dessa porta que se abre, você vai encontrar a teoria e a identidade de gênero, o sexo fluido, o poliamor e aí ladeira abaixo. Inclusive, essa questão da teoria de gênero, da ideologia de gênero, isso é algo antigo, querido. Que quando você lê, inclusive, Como Manter a Cabeça no Lugar nesse Mundo Louco, Rick Renner conta de experiências que foram feitas lá no campo de concentração com os judeus. No entanto, não se tornou uma causa forte, até que as mulheres agarraram isso. E aí eu quero deixar indicado aqui para você esse livro também. Nós compramos, ele está na nossa livraria, é Feminismo, Perversão e Superversão. É da Ana Caroline Campagnolo, ela é cristã, deputada, e ela tem levantado essa bandeira explicando, de fato, né, o que é o feminismo, as suas ondas, o seu foco a fundo. E eu gostaria de incentivar você, principalmente você que é jovem, que está na universidade, compre esse livro. Né? Ou que você está no ensino médio, você precisa ler, você precisa entender. Porque às vezes as pessoas, só o fato de você falar que não concorda, parece que você é machista. Machista também é outro extremo, querido. Nós não somos criados nem para ser machistas, nem feministas. Nós somos criados para ser homens e mulheres. Homens de Deus e mulheres de Deus, que entendem os seus papéis. E a questão do feminismo, o feminismo ele é anticristão. Ele é anti-Deus, porque ele é contra o papel que Deus criou. Quem criou o papel do homem e da mulher? Me conta. Quem criou a diferença entre o homem e a mulher? Aliás, uma das coisas que você vai ver, né, uma das líderes do feminismo da segunda onda, ela diz que Deus se mostra, né, opressivo quando ele faz uma mãe se prostrar diante do seu filho, que é Jesus. Então, eu quero dizer para você, o feminismo, ele tem levantado bandeiras. Eu falo para você levantar a bandeira contra, vamos dizer, contra a violência da mulher, da criança, basta você ser crente. Jesus fez isso. Quando ele encontrou aquela mulher adúltera, que foi jogada a seus pés, né? Ela estava em adultério, e quando ele foi contestado, né? Falou assim, Jesus, e aí? Ele falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi saindo um por um. O único que não tinha pecado, que podia atirar a pedra, era ele. Ele atirou? Não. Ele foi justo, porque aquela mulher que foi pega em adultério, adultério se comete em 2. Cadê o macho? Não é verdade? Mas Jesus foi justo, e ele colocou essa mulher numa posição de dignidade. Ele falou assim, eu também não te condeno. Vá e não peques mais.
Jesus, ele mostra atenção à mulher quando os homens nem falavam com as mulheres e ele encontra aquela mulher samaritana no poço. E ele conversa com ela e ele dá atenção a ela. Está comigo, querido? Jesus, ele põe a mulher numa condição de dignidade, de estudo. Sabe quando? Quando ele deixa Maria sentar aos seus pés. Você lembra de Marta e Maria? Você sabia que no tempo de Jesus, somente os homens tinham o privilégio de sentar aos pés dos mestres. Mas Jesus olha para Marta e fala: Maria escolheu a melhor parte, deixa ela estudar. Deixa ela ouvir, deixa ela ser ensinada. Ei, nós temos um lugar de dignidade em Deus. Nós temos esse lugar de potencial em Deus. Está comigo? O feminismo, ele vai pregar que precisa desconstruir o papel do homem e da mulher. Porque aí não vai ter problema, né? E aí vai ter liberdade sexual. Todo mundo vai poder seguir os seus impulsos. É uma coisa satânica, querido. E eu quero dizer para você, nós precisamos estar alertas. Sabe, eu vou ler, eu deixei uns pedacinhos aqui só para te dar um gostinho. Foi feita uma pesquisa por uma feminista, né? E uma pesquisa nova, esse livro foi lançado em 2019, né? E diz assim, essa feminista, ela fez uma pesquisa entre as adolescentes dos Estados Unidos. E uma das moças relatou assim: nos últimos anos, é muito fácil ser qualquer coisa na minha escola, menos cristãs. As pessoas aceitam que você adote o gênero que quiser. E isso é tranquilo. E você pode ter a sexualidade que quiser. Também, exceto ser pura. É estranho. A maioria das pessoas com quem eu falo me acusa de julgar muito. E eu digo: você está me julgando. E isso é verdade. Um jovem nosso que fala que está se guardando para o casamento, ele é perseguido. Está comigo? Ser crente é para corajoso mesmo. Amém? E é por isso que nós precisamos entender a vontade de Deus, entender a palavra de Deus e ver as doutrinas de demônios que estão por aí, para que a gente fale: aqui não. Amém? E sabe, queridas, não é nem por mal. Eu falo para você, a gente é bombardeado com esse tipo de informação o tempo todo. Desde desenho animado, né, que muitas vezes o pai é um mole, é bobo, e a mamãe é super mamãe. Um mundo cheio de feminino, mas ao mesmo tempo as próprias feministas, elas dizem que você não nasce mulher, você se torna. E elas mesmo nem parecem femininas, nem parecem mulher. Uma confusão que nós não podemos entrar nisso, querido. Amém? Olha o que eles dizem aqui. Isso é um relato de uma feminista. Eu não estou querendo citar o nome delas, mas foi uma das líderes do feminismo. Ela disse assim: as mulheres não deveriam ter a opção, elas não deveriam ter, vou começar de novo. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar das crianças. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção, porque se tal escolha existir, demasiadas mulheres a seguirão. E isso é uma forma de forçar as mulheres num caminho certo e de certa direção. Ou seja, ela está falando para nós que nenhuma mulher deveria poder cuidar dos seus filhos e dos seus maridos, porque isso atrapalha a revolução sexual que elas querem fazer, de desconstruir a família, de desconstruir os papéis.
Vou dizer igual o pastor Bud, está ficando quietinho por aqui. Ai, ai. Vamos lá. Eu vou trazer mais um pedacinho para vocês e eu avanço aqui. Como eu disse para você, ele fala assim, ó. Ser homem ou ser mulher resume-se a um dado exclusivamente social e construído culturalmente. Não se nasce mulher, torna-se. Segundo as feministas, nós mulheres somos coagidas culturalmente a sermos mulheres. Não se trata mais de uma diferença fixada pelo sexo biológico. Você não será homem se estiver nascido assim, mas será se estiver escolhido agir como um. Querido, isso aqui, como eu disse para você, quando essa propaganda do feminismo parece defender o direito das mulheres, mas você se posiciona dizendo, peraí, eu acho que é importante as mulheres terem direitos, mas eu não acredito que o papel do homem tem que ser desconstruído. Eu não acredito nessa libertinagem sexual. Eu não acredito na teoria de gênero. Você é excluída por elas. Elas não te aceitam. Está comigo? E eu quero dizer para você, mulheres, você nasceu mulher. Deus te fez assim. Seja feminina, seja ajudadora, seja essa mulher que acredita em outras, acredite no seu marido, acredite nos seus filhos, acredite nas suas amigas. Você tem no seu DNA a capacitação sobrenatural de socorrer, de ser ajuda, de levantar. E homens, vocês nasceram homens, foi Deus que fez assim. Amém? Isso é importante. Existem coisas que têm características de homem. E tem coisas que têm características de mulher. Sapato alto é de mulher, querido. Está comigo? Barba é de homem. Gente, quem diria, né, que a gente teria que pregar sobre isso? Não é óbvio, mas o óbvio não existe. Porque existe uma doutrina de demônios, gente, para virar um ser andrógeno, assexuado, que as pessoas olham e falam, é homem ou mulher, é homem ou mulher, é homem ou mulher. Ei! Seja tão claro que quem passar de longe, olha, ali vai um homem, ali vai uma mulher. Amém, queridos? E eu quero te dizer, quem compra roupa para filho é pai e mãe. Você não deve deixar o seu filho vestir qualquer coisa. Amém. Ah, mas vai chorar. Deixa chorar. Você sabe que nós estamos vivendo uma geração que não sabe lidar com a frustração, querido. E isso precisa mudar. Sabe, cada frustração que você viveu na sua vida construiu em você caráter, construiu em você estrutura para aguentar pressões na vida adulta. E adulto, você passa por pressão ainda e te faz ficar mais forte, consciente para as outras que virão. Afinal de contas, você não teve já que matar um leão? Você já não teve que matar um urso? Quando o gigante chegar, você vai saber o que fazer. Você não vai fugir dele. Está comigo? Sabe, nós precisamos ter clareza sobre essas coisas. Sabe, querido, esses papéis, eles foram construídos e eles são seguranças para nós. Deus nunca colocou a mulher em uma situação de ser subjugada, desprezada, maltratada. Isso não é bíblico. Isso não é casamento não, querido. Amém? Não deveria ser. Deus criou o homem e a mulher para serem parceiros e juntos desfazerem as obras do diabo.
Ah, mas eu não casei, eu só posso desfazer as obras do diabo quando eu casar? É lógico que não. Porque tem gente que fica esperando, né? Fica tranquilo. O seu destino em Deus, ele é pessoal, ele é individual. Amém? E eu quero mostrar isso para vocês. Vocês recebem isso com carinho, querido? A gente tem nós temos cerca de 20 livros desses que nós trouxemos para vender. A editora trouxe aqui a livraria, o Verbo Shop, e ele está com 20% de desconto. Os dois. Essa editora é uma mãe, meu querido. Livraria Verbo Shop. Nós estamos com os dois aí com 20% de desconto. É grande, mas eu vou falar para você. É tão agradável a leitura que te abre os olhos em tantas coisas que você vai ler e vai ficar convicto. E depois vai reler coisas. É maravilhoso. Amém? Deixa eu mostrar aqui para vocês. 2 Coríntios 3, fala algo, desculpa. 2 Timóteo 3, fala algo bem parecido, mas eu quero ler com vocês, de 3, de 1 a 5. Aleluia, fala assim: sabe-se, pois isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Você está vivendo os últimos dias? Pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçosos, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses. Amém? Na versão transformadora, ele fala, quer ver? Ele fala mais uma vez sobre o casamento. É interessante, eu vou ler só esse pedacinho. Ele fala aqui, pessoas amarão a si mesmas mais que o dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratos e profanos. Não terão afeições, nem perdoarão. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Deixa eu achar aqui. Não é. Zombarão da mesa, desobediência. Tem uma versão que ele fala que serão contra o casamento. Não é NVT, não. Mas depois eu posso achar para vocês. Mas, de qualquer forma, ele fala sobre ser egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemos, né? Zombarão de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo. Que aí você fala, não, eu não vou fazer isso, não. Eu sou crente. E as pessoas tiram onda da sua cara. Mas sabe, querido, aquele que é fiel até o fim vai ganhar a coroa da vida. Sabe? Que te persigam, que me persigam. Se perseguiram o mestre, vão nos perseguir também. Mas ouviram a voz do mestre e ouvirão a nossa também. Olha o que diz em Romanos. É um texto também parecido. E eu quero alertar vocês sobre isso, por isso eu estou lendo. Romanos 16, 17. Diz assim: rogo-vos, irmãos, que não noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Só um minuto, que agora eu quero ver essa versão. Aqui. De novo. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fique longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo nosso Senhor, mas apenas os seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves de bajulação. Essas doutrinas de demônios, querido, normalmente elas vêm para dizer que a pessoa pode tudo, que ela pode seguir qualquer impulso sexual que ela tenha, qualquer desejo que ela tenha, que o que importa é você ser livre, custe o que custar, haja o que houver, não importa que princípio você tem que pular ou destruir para isso.
O importa é seguir os seus próprios prazeres. Mas a Bíblia nos ensina outra coisa. Ela fala assim: o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Amém? A Bíblia fala para nós que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E que prostituição, lascívia, impureza, iras, contendas, divisões, glutonarias, bebedices, isso são obras da carne, querido. Sabe, é uma coisa que a gente precisa entender. Uma pessoa que faz só o que ela quer, ela é carnal. Amém? A Bíblia nos ensina, Paulo fala: olha, pregando a vocês eu esmurro o meu próprio corpo, para que eu tendo pregado não seja eu encontrado em falta. Está comigo? Dominar a carne faz parte de ser cristão. Dominar a carne faz parte de ser espiritual. Encha a sua vida, o seu coração, o seu espírito, a sua mente com a palavra de Deus, com o poder de Deus, querido. E você vai ver que é fácil dominar a carne dessa forma. Agora, quando você enche a sua cabeça de pensamentos: ah, como eu tenho razão. Ah, como eu deveria fazer tudo o que eu quero mesmo. Ah, como não deveria existir limites. Querido, aí fica difícil mesmo. Fica vendo um monte de bobagem na TV. Fé vem pelo ouvir, querido. Fé na palavra de Deus vem pelo ouvir. E fé nas coisas do diabo vem pelo ouvir também. Como está a tua vida? O que você tem falado? Aquilo que você fala, querido, expressa aquilo que está no teu coração. Se você está com pensamentos egoístas, orgulhosos, sabe, você está precisando renovar a sua mente, dominar a sua carne. A Bíblia fala: foge disso. Foge disso. Fugir é sair correndo. Sabe, algo que o Tiago fala, que é muito interessante, ele fala assim: olha, você sempre vai ser influenciado. Você só precisa decidir por quem. E aí eu digo para você: por quem que você está sendo influenciado? Pela palavra para você ser um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um irmão melhor. Aleluia. Pergunta aí para o seu irmão, que está bem pertinho. Fala: você quer ser feliz ou quer ter razão? Amém? Eu vou mostrar algo para você, bem rapidinho. Eu estou correndo agora com o relógio. Gênesis 2:15. A Bíblia fala um pouquinho da criação do homem e diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Eu fui atrás para ver no profundo do sentido dessa palavra cultivar. Cultivar é servir, é trabalhar. Ei, Deus cria o homem para ser essa figura de autoridade como marido, porque Ele coloca ele como o primeiro servo. Ei, você é homem da casa mesmo? Então sirva a sua família. Sirva a sua esposa, os seus filhos. Servir como? Coloque eles como prioridade. Escute a sua esposa, as necessidades dela. Corresponda aos seus filhos. Cultivar é servir. O homem tem essa posição de autoridade, mas Jesus já nos ensinou: no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Guardar significa proteger, vigiar, é a incumbência, ou seja, é ser responsável. Ser homem é ser responsável.
Ser homem é ter ser marido, vamos lá. Ser marido é ter sim um poder de posição, de autoridade dentro de casa? Sim, e foi Deus quem fez isso. E feminista nenhuma pode derrubar. Isso é bom. Quando Deus fez o homem, Ele fez a mulher e disse, é muito bom. Amém? Casamento, querido, é muito bom. Você pode dizer isso comigo? Casamento, família, é muito bom. Aleluia. E Deus coloca, né? Jesus diz depois sobre o homem ser o cabeça, né? Em Efésios, Paulo nos fala que o homem, o marido, é o cabeça da família, como Cristo é o cabeça da igreja. Como você vê Cristo tratando a igreja? Se doando, amando, servindo. E aí vamos lá para a mulher, e eu vou caminhando para o fim. Em 1 Pedro 3:1, o texto diz assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitam-se às autoridades de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, seja conquistado por sua conduta, sem palavra alguma. Que poder é esse que a mulher tem dentro de casa, que ela não precisa nem falar e ela influencia? É esse mesmo, é o poder de influência, querido. Não tem sabe qual é o problema do nosso mundo de hoje? Algo errado não está certo, não é assim? Que todo mundo quer ser o primeiro. Ei, não tem nada de errado em você socorrer e auxiliar. Não tem nada de errado, mulheres casadas, você não está no poder autoridade, você está no poder influência. É as mulheres sábias que edificam o lar, que constroem, que traz aquele ambiente de família, mas a tola com as suas próprias mãos o destrói. Queridas, onde houver uma mulher sábia, não vai ter uma casa não, vai ter um lar. Amém? E aí eu queria colocar a imagem que eu separei, tem como? Vocês estão aí com ela? O feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seus maridos. Ei! Não faz o menor sentido. E aí eu quero lembrar você que nós servimos ao Senhor, servindo as pessoas, querido. E se nós amamos ao Senhor, as primeiras pessoas que nós temos que servir é a nossa família. Não tem nada de errado. O serviço doméstico é honroso. Sabe, eu me lembro quando eu era criança, e nas apresentações da igreja, muitas vezes a gente cantava: mamãe, 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 rainha querida do lar. Hoje parece que dizer para uma mulher que ela é uma rainha do lar é um insulto. Não é. Não é. Seja essa mulher sábia que edifica a sua casa, e os seus filhos vão dizer para você: mamãe, rainha do lar. Amém. Essa loucura de desconstrução da família e dos papéis faz com que essa teoria, né, essa ideologia de gênero, não existe sexo que distingue, que define. Você não é o que você nasce, você é sim. Deus te fez assim. E Ele quer que você o exalte como Ele te fez. E seja a melhor versão de você que você pode ser. Como mulher, servindo na sua casa. Como marido, servindo da sua família também. Amém. Tá tudo bem a gente trabalhar fora de casa, queridas. Eu trabalho muito. Mas eu digo para você, o meu coração está na minha casa. E a gente não pode deixar o coração ir para um lugar que faça a gente acreditar nisso aqui, que não faz o menor sentido. Doutrinas de demônios, querido.
Não se deixe enganar. Amém? Você recebe essas coisas? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Eu quero dar oportunidade para você que está